É isso, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal com mais informações do São Paulo, que foi eliminado pelo Atlético Paranaense, perdeu por 1-0 e nos pênaltis acabou não conseguindo fazer nenhum gol e tomou 3-0 nos pênaltis para o Atlético Paranaense, está fora da Copa do Brasil. Nós vamos ver a análise dos comentaristas da ESPN Brasil a respeito da expulsão do Rafael, que bem no comecinho do jogo acabou sendo expulso e prejudicou demais o time do São Paulo. Sem mais delongas, bora conferir tudo o vídeo de hoje, vamos lá. Estamos de volta com o Sport Center e mostraremos agora Atlético e São Paulo na Liga Arena. O Atlético venceu o São Paulo por 1-0 e aí a decisão foi para os pênaltis e é impressionante o que aconteceu nos pênaltis. Vamos mostrar daqui a pouquinho, mas o São Paulo não conseguiu fazer um gol e o Atlético está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Fazia tempo que um time da Série B não chegava nas quartas de final da Copa do Brasil. André Kfouri erra o Crespo. Na verdade, assim, olhando para o confronto, podemos chegar à conclusão que o São Paulo perde essa classificação no primeiro jogo mesmo. Mas daqui a pouco o Renata Ruel chega para falar da expulsão do Rafael, que muda muito também da partida de hoje. Também. Eu acho que foi um confronto que teve um final inesperado. Afinal de contas, o São Paulo estava enfrentando uma equipe da Série B. E quando você tem um encontro como esse na Copa do Brasil, é absolutamente natural que você imagine que o time da Série A vai passar. O Atlético Mineiro, Paranaense, não vive o seu melhor momento, né? Teve um rebaixamento no ano do centenário, está tentando um caminho de volta, muito provavelmente não subirá a Série A ao final do atual campeonato, já está muito para trás, na marca da metade do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas a Copa do Brasil, ela é um torneio em que esse tipo de coisa acontece. E, de novo, uma eliminação nos pênaltis, depois de um gol relativamente tardio, que iguala as coisas no confronto e leva a decisão para um momento em que o São Paulo tocou o fundo do poço, né? O jogo não foi tão ruim assim. A gente pode debater sobre isso. O desempenho do São Paulo na decisão por pênaltis foi absolutamente bizarro. Você zerar uma disputa de pênaltis é uma coisa que não acontece. Eu não me lembro que deu um zero. Então, no futebol profissional, não deveria acontecer. Jogadores não serem capazes de fazer um gol numa disputa de pênaltis. O São Paulo só tem a reclamar de si próprio. Não tem outra coisa. O Zupac. Aí, ó. Começou. Um show de horror para o torcedor do São Paulo. Sabino, primeiro é o Sabino. E assim, estamos falando no caso do Sabino, ele tem um histórico, não no São Paulo, um histórico na carreira, mas esse estilo e tudo mais. Mas enfim, aí vem o Tapia e depois o próprio Jandrei. 3 defesas do Santos. Sim, bom ponto. O Zupac, também, a gente, ao tratar a eliminação, a gente está falando de um Atlético Paranaense que tem uma história bonita, mas que é um time fraco em 2000, além de estar na Série B, está mal na Série B. A gente transmite aqui na ESPN e no Disney Plus. Então, resumo cair para o Atlético, obviamente, não é bom. Pelo contexto do jogo, o jogo é muito condicionado por um dos primeiros lances. Como é que você avalia a eliminação e, ao mesmo tempo, o que aconteceu no jogo em si em função daquele lance? A eliminação do São Paulo na Copa do Brasil não diz praticamente nada sobre o começo de trabalho do Hernan Crespo. Porque, assim, a eliminação, ela encaminhou por fatos isolados. O São Paulo tinha o jogo absolutamente controlado aqui no Morumbi, no jogo de ida. O gol do Kevin Viveiros, na reta final do jogo de ida, permitiu ao Furacão chegar vivo para o jogo da volta. E com 7 minutos o Rafael foi expulso e a história do jogo mudou completamente. O São Paulo poderia ter jogado melhor com 10 homens contra os 11 do Furacão? Poderia, mas o jogo foi condicionado a partir daí. E não é que o São Paulo tomou uma pressão e que o Furacão fez um jogo espetacular. O jogo estava ali amarrado, o Furacão tentando pressionar, com um homem a mais, com 11 contra 10, mas não estava conseguindo tanto assim, né? Até que o Renan, no minuto 70, né, com 25 do segundo tempo, acaba fazendo o gol do Atlético e aí leva para os pênaltis. E aí, nos pênaltis, o São Paulo se enterrou, né? O São Paulo poderia ter se classificado mesmo com esses fatos isolados. O gol do Viveiros no Morumbi, a expulsão do Rafael em Curitiba. Era só ter batido melhor os seus pênaltis, mas de fato foi um nível de aproveitamento e
E o nível de cobranças baixíssimo, baixíssimo. Mas foi, assim, o confronto chegou para os pênaltis por fatos isolados que mudaram a sorte do duelo. O próprio Atlético não tratava a Copa do Brasil como prioridade. No jogo de ida, o Odair Hellmann poupou vários jogadores. E no jogo da volta, se esperava que ele poupasse de novo vários, né? Ele administrou melhor, né? Com menos reservas, mas com algumas reservas na Copa do Brasil. E assim, o Atlético não tem nada a ver com os problemas do São Paulo, aproveitou as brechas que o confronto ofereceu e se classificou com justiça pelo que foram 180 minutos, pelo que o jogo ofereceu. O mata-mata permite isso, mas fatos isolados transformaram um confronto que era para ser tranquilo para o São Paulo. O Atlético é um time bastante limitado mesmo. E o São Paulo conseguiu ser eliminado, deixado para trás dentro desse duelo de fatos isolados. Pois aí, pensando no Atlético classificado, ainda tem CRB e CSA, de Série C, né? Verdade. Então, os times que podem também chegar, é bem difícil, mas podem chegar também. Aqui estão vivos, não né? perderam, Estão vivos, os jogos são amanhã. André Kfouri, daqui a pouco Renata Ruel chega para falar da partida do Atlético Paranaense contra o São Paulo. Da expulsão. E do lance da expulsão. Mas eu queria a tua opinião. Você achou que era um lance para a expulsão do Rafael, depois entra o Jandrei, e ele não consegue também defender nenhum pênalti nas cobranças. E ainda perde a última. E ainda perde a uma. E ele vai para todo o mesmo lado. Então, é porque assim, né? Mas ele vai para o mesmo lado em todas as cobranças. Mas você achou que era para a expulsão do Rafael? Antes de eu dar a minha resposta, eu relembro que o meu histórico com o Renata Ruel É ruim. apenas de uma discordância ao longo de todo o período em que trabalhamos juntos aqui. E o retrospecto é 0-1. Uma. E, obviamente, ela estava certa e eu errado. Eu até outro dia me lembrei de qual lance eu discordei dela, mas agora eu não... Não foi de uma expulsão de goleiro? Não, foi um lance de cartão vermelho, alguma coisa assim. Foi um lance polêmico, lance ajustável, como se diz na arbitragem. Tá. Eu concordo com a expulsão do goleiro de São Paulo. Eu achei que foi lance para expulsão. Zupa. Eu concordo por um ângulo. Eu acho que essa foi a pegadinha do lance. Velocidade normal do lance, eu falei, não foi nada. Aí começou a passar o replay, eu falei, opa, primeiro ângulo não pegou. Encosta. Segundo ângulo não pegou. Até que mostra o ângulo de trás. E no ângulo de trás, mostra o Rafael sutilmente encostando, assim, a canela do Rafael sutilmente toca o pé do Kevin Viveiros. Mas ele estava em alta velocidade, então o sutil é capaz perfeitamente de desequilibrá-lo. Um ângulo mostrou o toque, e mostrou claramente o toque. Então, por causa desse ângulo... Mas olhamos dois ângulos primeiro, achando que, Parecia que lá não na tinha redação. tocado. Como o Parecia que Viveiros não. só cai bem depois, né? Fica uma impressão que talvez... E ele voa. Houve um mas toque sutil e para mim... ele vem... Mas ele quer depois, mas é o catacavaco legítimo, né? Exatamente. Mas essa câmera eu não vi. Gostaria de ver, Gustavo Você viu. Zupac. Gostaria de ver essa câmera. Vou te mostrar. Eu tenho uma tela com os números dessa partida e eu já chamo a Renato Ruel. Deixa eu colocar aí para os fãs de esportes, para eles analisarem também Atlético Paranaense e São Paulo. Vamos lá, posse de bola, 69-31, finalizações 17-4, isso tudo pro Atlético, tá? A posse naturalíssima, né? Sim, depois de uma expulsão. Fala, André. Então, é isso mesmo. Finalizações no alvo, 3-2, grandes chances, 3-1 e ações na área rival, 23-7. Bom, um Atlético Paranaense com números bem melhores do que o São Paulo desde o comecinho do primeiro tempo com o São um Paulo jogador teve a mais. dificuldade para se encontrar com 10. O jogo virou um jogo de ataque contra a defesa praticamente no 10 contra 11. Mesmo que o Furacão não tenha tido um volume de chances claras, aquela atuação espetacular, aquele abafa, mas foi um Furacão que se viu obrigado a mandar no jogo porque perdia o confronto, porque tinha um homem a mais e do meio para frente do segundo tempo conseguiu o seu gol que levou para os pênaltis e aí ele bateu bem melhor e se classificou. Pois é. Renata Ruel, chega aqui ao Sport Center, então vamos ver com a Renata sobre as polêmicas da rodada da Copa do Brasil, desses jogos da Copa do Brasil. Fala, Rê, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Má, Felipe, Zupan, fã de esporte. Algumas polêmicas, acho que principais, no jogo do Atlético e São Paulo mesmo, né, Má? Eu acho que o lance principal é uma expulsão, que ocorre ali o lance com 3 minutos de jogo. Você já tem um cartão amarelo com 1 minuto
minuto de jogo. Então, o primeiro cartão amarelo com 1 minuto de jogo. Como você estava mostrando as telas aí com os números, eu vou começar até falando dos números. Foram 39 faltas no jogo, 6 cartões amarelos e 1 vermelho. Quando você fala de 39 faltas, é muito difícil você falar que o jogo rolou. Não teve jogo. Essa é a grande questão, Felipe. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que falar. A gente tinha medo até disso do Daronco no Palmeiras, né? Todo mundo, Daronco vai apitar Palmeiras e Corinthians e não vai ter jogo. Eu acho que aonde não teve jogo até agora foi justamente no Atlético e São Paulo, com 39 faltas, e o jogo parando demais, e o jogo não fluía em momento algum. Você tinha questão de falta de critérios, muitas vezes num cartão. É um braço no corpo que ele dá cartão, é um braço no rosto que ele não dá cartão. Então, faltou critério. Eu acho que ele acabou irritando os dois times. E quando você irrita os dois times saem ali irritados com a arbitragem, é porque realmente você teve problema. Ninguém quer um jogo que fica parando o tempo inteiro. Então, eu acho que, numa análise geral da arbitragem, faltou controle de jogo, faltou critério, faltou deixar o jogo fluir. E isso, querendo ou não, interfere no espetáculo. Ô, Rê, e sobre o Rafael, sobre a expulsão do Rafael, ele foi bem expulso? Eu acho que vocês citaram num ponto que é importante. Quando a gente vê, até quando eu falei na redação, quando você fala da expulsão do Rafael, você olha imagens que você fala assim, eu não consigo ver toque. E aí tem uma imagem numa câmera que é por trás que você tem a sensação do toque. Eu falo que eu ainda não tenho a convicção total, mas eu tenho a sensação do toque. E se tem o toque, acho que foi o Zupac que falou, você está na alta velocidade, o jogador atacante, ele toma a frente dos 2 zagueiros do São Paulo, né? Que eu acho que os zagueiros diminuem ali a velocidade achando que o Rafael ia chegar antes. O atacante passa no meio dos dois, toma a frente dos 2 defensores. Se tem o toque, sofre a falta do Rafael, e aí, onde a gente analisa se era vermelho ou não? Justamente na hora do contato com o Rafael. E aí, se você pega esse contato com o Rafael, se ele não sofre o contato, ele tinha o domínio da bola, ele tinha distância curta, ele tinha direção do gol, e os 2 defensores do São Paulo já estavam atrás. Se ele passa pelo Rafael, por mais que estava fora da área, ele tinha o gol livre que ele podia chutar dali. E aí isso caracteriza o cartão vermelho por impedir uma oportunidade clara de gol. Uma dúvida só, mais teórica. Assim, se fosse um lance de pênalti, seria amarelo por ser pênalti? Aquela coisa da punição. A dupla punição. Exato. No caso de pênalti, seria amarelo. Fê, eu vou aproveitar isso para explicar essa dupla punição, porque eu vi muito nas redes sociais as pessoas falando assim, mas não pode ser expulso, porque é dupla punição, só que era lance de conduta violenta. Depende da falta. E aí não realmente aí é outra questão. Sim, e conduta violenta, não importa se você vai dar pênalti ou não, e é vermelho. Conduta violenta é quíntupla punição. Se e eu tô vendo muita gente confundindo isso de dupla punição que você não pode expulsar em lance de pênalti. Então, explicando aqui rapidinho até essa questão, o que acontece? Se você impede uma oportunidade clara de gol fora da área, não importa se é na disputa de bola ou sem a disputa de bola. Uma falta normal de jogo, tá? Uma falta imprudente. Porque primeiro a gente analisa a natureza da falta e depois a questão tática. Então, a gente está falando de oportunidade clara de gol. Uma falta normal de jogo, fora da área. Se tem contato, se é na disputa da bola ou se é sem a disputa, é vermelho. Dentro da área, muda. Por quê? Porque você está dando um pênalti, mas o que muda dentro da área? Se você impedir uma oportunidade clara de gol com uma falta normal dentro da área, o que acontece? Se você tem disputa de bola nessa oportunidade clara de gol, cai para cartão amarelo. Se você não tem a disputa de bola dentro da área e impede uma oportunidade clara de gol, agarrando, eu não estou falando de conduta violenta, que aí é vermelha, mas agarrando, sem querer disputar a bola, empurrando o adversário, sem a bola estar em disputa, mesmo marcando pênalti, se não tem disputa de bola dentro da área, impedir oportunidade clara de gol, é cartão vermelho.
Tá bom. Então é isso. É para cartão vermelho, vocês continuam concordando. Impressionante o André. 1-0. Só uma discordância. Uma. E já Na faz história. o quê? Foi do Luciano, alguma coisa do Luciano que você discordou comigo. Renato, você entrou aqui em que ano? Mas em 2019. Pô, já são 6 anos. Mas aí, imediatamente, depois que a Renata entrou no ar, dando a opinião dela, eu retirei o que eu tinha falado. É isso. Ô, Rê, mais alguma polêmica, não? Eu acredito na rodada? que você até tem, na hora que a gente olha ali, um Red Bull Bragantino contra o Botafogo, que não interfere no resultado, mas a primeira expulsão do jogador do Bragantino é uma expulsão que, para mim, não é justa por segundo amarelo. E aí você tem um segundo amarelo que é uma disputa ali de bola normal, ele pode até considerar faltosa, mas não impede um ataque promissor e não é uma ação temerária para cartão amarelo. Então, eu acredito que a primeira expulsão do Bragantino contra o Botafogo foi uma expulsão equivocada da arbitragem, que o VAR não pode intervir. Sim, porque era E aí, nesse lance, é a decisão do campo. E até voltando para o lance do Rafael, por mais que a gente possa ter dúvidas na imagem, é um lance que o VAR tem que revisar. Então, eu acho até importante a CBF disponibilizar a imagem que fica ali clara para todo mundo que teve o toque. Certo. Então, em breve, provavelmente vamos ver, porque é o que a CBF tem feito, né? Em relação a uma polêmica de arbitragem, não... É isso aí, galera. Esse foi o nosso vídeo de hoje, né? Com essa desclassificação do São Paulo, que infelizmente teve o Rafael expulso muito cedo, aos 4 minutos, ficou praticamente aí o jogo todo com um jogador a menos, segurou bastante, né? Mas ali aos 69 minutos o São Paulo acabou sofrendo gol que levou a partida para os pênaltis, né? Fica bem mais complicado de resolver devido ter um jogador expulso, ficava muito difícil do São Paulo brigar e acabou infelizmente levando para os pênaltis e sendo eliminado. O São Paulo que nos pênaltis errou simplesmente todas as cobranças, né? Ou posso dizer que o goleiro do Atlético Paranaense conseguiu segurar todas as cobranças. São Paulo ficou devendo demais nesses pênaltis, foi realmente vergonhoso a questão de não conseguir sequer converter um pênalti e infelizmente devido a essa expulsão acredito que prejudicou demais o time do São Paulo e infelizmente acabou sendo desclassificado. Acho que ninguém esperava, essa é a verdade, essa desclassificação do São Paulo. Muitos acreditavam que o Atlético Paranaense, pelo momento ruim que está vivendo na Série B, o São Paulo, um momento muito bom na Série A, ia conseguir tirar de letra aí essa classificação. Acho que isso, né, pegou todo mundo desprevenido e infelizmente o futebol é assim, né, uma caixinha de surpresa. O Atlético Paranaense já era um time que historicamente incomoda o São Paulo em jogos de mata-mata e isso surpreendeu dessa vez, né, que não é o melhor momento do Atlético Paranaense, e o São Paulo vivendo um ótimo momento, mas infelizmente agora desclassificado. O que você achou desse jogo do São Paulo, essa derrota com essa desclassificação? Deixa aí sua opinião nos comentários, se inscreve no canal, deixa o like, é isso. Até o próximo vídeo, valeu, fui!